Então, vamos lá dar início à nossa reunião, nosso encontro de amigos, agradecendo a Deus sempre, ao Pai, nosso Criador, por podermos chegar nesse momento, hoje, de tantas experiências que já vivenciamos, tantas encarnações, tantas coisas que nós já passamos, tantos aprendizados, tantas necessidades, tantos encontros e reencontros. E hoje aqui nós estamos reunidos nesta presente encarnação, encarnados junto de nossos amigos desencarnados, tendo a oportunidade de poder aprender sobre o amor, a caridade, um sentimento tão sublime e necessário a cada um de nós, pois somos seres eternos, vivendo uma passagem muito importante de tantas que já vivenciamos. Que sejam estes os momentos mais importantes a cada um de nós. Vamos nos esquecer ou pensar do que já fomos ou o que seremos, mas vamos pensar hoje: o que eu posso fazer com estes ensinamentos, com essa cumplicidade nesse grupo de amigos? Como eu posso levar esses ensinamentos comigo aonde quer que eu esteja? E vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, pedindo que nos ampare. Vamos nos lembrar daqueles irmãos que não puderam estar conosco nessa noite, mas que fazem parte da nossa família, nosso grupo de amigos. E vamos dar início à nossa reunião, vibrando com os melhores pensamentos. Gratidão por toda a misericórdia, que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, não acreditais em todos os espíritos. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreensíveis, incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Como se vê os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia. E bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Bom, então vou parar por aqui, que acho que a mensagem já ficou muito clara. Deixa eu admitir a Viviane aqui, vai participar. Bom, nós temos, né, um aliado ao nosso favor na doutrina espírita, que é o convite que ela nos faz a todos
na questão do esclarecimento, né? Na questão de você abordar os assuntos ali do seu interesse, né, o interesse particular de cada um de nós, e dentro da literatura espírita encontraremos as respostas, né? E o Evangelho diz em outras passagens que é necessário que tenhamos uma fé raciocinada, uma fé esclarecida, porque aí sim, eu creio, mas eu estou sabendo que eu estou crendo. E isso vai me fortalecendo e vai me possibilitando dar novos passos. E vai fazendo com que também eu me fortaleça referente a vamos dizer, esses envolvimentos, né? De repente, de irmãos aí que não estejam interessados aí no nosso aprendizado, enfim, por alguma situação que a gente sabe através, né, da doutrina que as nossas encarnações aí temos muitas situações a serem resolvidas. Então nós temos esse importante aliado, né? Quando falamos sobre a mediunidade que nos uniu aqui nesse grupo nessa noite, né, que é um assunto comum a todos, temos essa questão do estudo que vai nos fortalecer, saber identificar os pensamentos, o que é meu, um envolvimento. Então, tudo isso vai nos preparando e vai nos fortalecendo para que a gente possa seguir adiante e não cair nessas armadilhas tão facilmente. Lógico que nós somos espíritos, né, que ainda nós erramos muito, enfim, passamos por muitas situações, mas com certeza não é da mesma forma que antes de a gente chegar na doutrina, de buscar esse esclarecimento, né? E importante é da forma que nós estamos nesse momento, de tudo que nós já trazemos ali dentro dos aprendizados, da nossa vivência no Espiritismo, que a gente possa dar aprender novas coisas, buscar novos conhecimentos e saber que, por mais que façamos na questão da mediunidade, questão da doutrina, sempre haverá o que fazer. Tá? A gente ainda estamos dando ali os nossos primeiros e importantes passos nessa questão. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, meu amigo? Roberto? Não? Então, vamos em frente. Bom, nós estamos acabando aqui o capítulo 19 na questão do passe, tá? Bom, a minha capa aqui, ó, eu estou na página 421, no último parágrafo, em seguida, tá? Então, tratamos algumas questões, né? O André Luiz ali junto da equipe espiritual, estudando ali algumas pessoas que se dirigem até determinada casa espírita, buscando esse auxílio através dos passes magnéticos, né? Do passe do passe, e aí, por determinadas situações, né, ele pôde acompanhar quais os efeitos, né, a gente pôde acompanhar quais os efeitos que causam, né, esses desequilíbrios que partem ali da questão espiritual, passando ali para a questão física, enfim, na questão do fígado, do baço, nós acompanhamos aí toda essas situações. E agora ele vai dar mais um exemplo e vai trazer algumas coisas importantes sobre o nosso comportamento. Interessante é isso, né? Que vimos anteriormente, alguns exemplos. Então, foi ali posto algumas situações referente aos encarnados que estavam recebendo o passe. E aí eles vão falar um pouco, né, essa equipe espiritual, sobre o que nós devemos fazer, né? Qual a nossa parte? Porque a gente sabe que por mais que tenha todo esse amparo, todo esse preparo, né? Roberto também tá nos trazendo aí no estudo essa questão do passe, ele trouxe aí um capítulo anterior, né? Falando sobre as equipes espirituais, o trabalho, né? A organização que eles têm, mas a nossa parte é muito importante também, tá? Então vamos dar sequência aqui. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro. Tal a densidade da matéria mental fulminante que o cercava. Aplicou-lhes passes longitudinais com muito carinho e, fim da operação, observou-me. Um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Tá? Então, isso aqui é um ponto, né, que a gente sempre frisa, a gente sempre traz. O pensamento ele é muito importante, porque através do pensamento nós atraímos para nós, né? Então,
podemos atrair as mais diversas situações, né? Então, o nosso pensamento tem uma força muito grande, tá? Então, posso ter pensamentos positivos, vai gerar ali uma vibração, uma energia da mesma densidade, negativos da mesma densidade. Porém, nós podemos alterar todas as situações, né? Se não estamos muito bem, podemos mudar. Temos aí os aliados, né? As equipes, os nossos amigos espirituais, essas equipes de trabalho espirituais também, a questão da prece, a questão da leitura, enfim, mudar essas sintonias. Então, eu posso passar um dia ruim, tendo pensamentos difíceis, acontecem com todos nós. Mas se eu tiver, eu não consigo fazer uma prece, mas se eu tiver ali um pensamento de esperança, poxa, hoje não está bem, mas amanhã vai ser um dia melhor, amanhã eu vou conseguir resolver meus assuntos. Então, automaticamente, eu estou me ligando a essas energias, a essas situações boas, eu estou atraindo para mim. Então, meu pensamento pensou diferente e atraiu coisas boas. Agora, se eu me mantiver ali com pensamentos difíceis, eu vou atrair na mesma intensidade, na mesma vibração, tá? E quando a gente viu aqui anteriormente também, as questões referente ao pensamento, né, desses casos aí dos encarnados que estavam recebendo passe, são aqueles pensamentos que se prolongam. Então a gente não tem que pensar, pô, se eu ficar pensando se eu tiver pensamentos difíceis em um dia, eu vou ter alterações orgânicas no meu organismo? Não, pode ser que aconteça sim, mas é difícil. Mas aí são aqueles pensamentos difíceis prolongados, sabe? Então a gente pode passar ali um mês tendo ideias difíceis e aí você vai ver que você vai causar um desequilíbrio muito grande ali no seu sistema orgânico, tá? Então o nosso pensamento, a gente sempre pensa, vamos pensar, né, que o nosso pensamento tem uma força muito grande, ele pode fazer uma diferença para cada um de nós. Por agora é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. O chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez, em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso. Estimaria receber a sua orientação no caso de 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. 10ª vez, hein? Vamos ver aqui o que significa isso. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço que acusavam enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquirição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova resolução. Então, olha o controle que essa espiritualidade tinha, né? Sabia ali os frequentadores que iriam ali. Então, durante 10 vezes, né? Ele foi recebendo esse auxílio magnético para ele conseguir ali filtrar, mudar essa sintonia, essas energias, né? Então, essa 10ª vez significa isso, né? Que eles tinham esse controle de passar 10 vezes ali no passe, enfim. E aí, como ele não estaria buscando, né? Ou aconteceu alguma coisa, a gente vai ver agora, mas se refere a isso, né? Que eles deixariam ele para ver se ele conseguiria melhorar de alguma forma, né? Mas vai ser bem explicada essa questão aqui. Dirigindo-se ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga das forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erram e não fortalecer os erros. Tá? Então, eles poderiam ajudar ele. Ajudaram já muitas vezes, mas o que acontecia? Ele ajudava e ele continuava ali tendo o mesmo comportamento, mesmas situações, ele estava vivenciando tudo isso, e aí ele trazia tudo aquilo que eles conseguiam limpar, o organismo dessas manchas negras, enfim. Aí ele saía da casa ali, do ambiente,
e aí ele retomava aquilo numa intensidade muito maior. Depois ele voltava. Então é como se ele estivesse utilizando isso, é, sabe, como se fosse ali uma bengala, assim, para ele. Digo bengala no sentido pejorativo, que ele já se apoiava naquela questão. Ele sabia, ó, a partir do momento que eu estiver me sentindo mal, eu vou lá no centro, tomo um passo, aí eu melhoro, aí fica tudo bem. Mas ele se habituou a fazer aquilo, esquecendo do mais importante, tá? Então vamos ver aqui. Percebendo-me o espanto, Anacleto explicou. Nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Ah, então esse é o significado aí de algumas situações, né? Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências dos seus próprios atos. Quando encontramos enfermos nessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los, tá? Então parece ser uma coisa difícil, enfim, né? Alguma coisa que não está certo, mas tem mais explicações aqui, tá? Vou seguir para a gente entender um pouco essa questão. Depois de ligeira pausa e sentindo que eu não me atrevia a interromper-lhe os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras, e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão. Ah, então ele está recebendo todo o amparo, ele não está sendo entregue à própria sorte, muito pelo contrário. Foi muito bem recebido, tanto pelos encarnados, aqui nós estamos falando dos desencarnados, mas ele recebeu ali um atendimento fraterno junto aos encarnados, aos dirigentes, né? Para que ele, né, através do esclarecimento, buscasse ali se transformasse, melhorar intimamente, né? E mais, né? Ó, o Pacheco aqui, deixa eu adicionar o Pacheco. Mas ele não buscava esse comportamento, que nem eu falei, ele simplesmente não estava se atentando a essas questões, né? Não estava buscando ali um esclarecimento, um auxílio, enfim, né? Ele não estava dando um direcionamento a todas essas oportunidades que ele estava recebendo. Então, não é que ele seria abandonado, muito pelo contrário. Ele estava fazendo escolhas e essas escolhas estavam fazendo com que a ajuda que eles estavam propondo não estava surtindo o efeito necessário, né? Mas ele não seria abandonado, muito pelo contrário. Então, vamos continuar aqui para a gente entender um pouco mais. Orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias a seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve, adquire ódios com facilidade temível, não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses, e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia, de represálias que ele provoca nos outros,
mas também dos pensamentos cruéis que fabrica, né? Que pensamentos cruéis que fabrica para si, tá? Então, das situações que ele causou, que ele estava causando aos outros, né? Então, as energias que estavam sendo direcionadas a ele pela emissão do pensamento. Aí entra de novo aquela questão do pensamento, tá? Tudo bem? Todo mundo pegando aí a questão? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá que a gente vai entender um pouco mais. Aí depois a gente para e comenta um pouquinho, conversa. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós, como a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde receberá de novo o socorro completo. Tá? Então, não seria abandonado, que nele fala, mais tarde receberá de novo o socorro completo. Então, eles estavam ajudando? Sim, ajudaram ele durante um tempo, mas ele não estava querendo essa ajuda, ele não estava trabalhando com essa ajuda, ele não estava se ligando a esse amparo desses amigos espirituais. Então, não é que ele seria abandonado à própria sorte, muito pelo contrário, eles estariam ali por perto, assim como esses amigos espirituais estão sempre nos auxiliando. Mas o que acontece é que nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolher. E ele estava escolhendo seguir um outro caminho. Então, o que eles pensaram, o que era o tratado dele, essa questão das 10 auxílios aqui, ó. Prestamos os 10 auxílios, ele não estava muito interessado, não queria, não podemos forçar uma situação que ele não quer. Então, vamos deixar ao direito dele de fazer escolhas, e aí a questão do sofrimento, a questão da dor que ele iria experimentar perante essas situações, poderia dar um despertar nele, né? É que nem se a gente pegasse o André Luiz no nosso lar, no filme, no livro. Ele foi parar numa zona umbralina, passou lá, acho que foram 16 anos, né? Vagando. 7 anos. Oi? Não, acho que foi 7 mais, anos. hein? Não foi? Não foram. Bom, tá bom. 7 anos. E aí ele passou lá vagando muito tempo, tudo. A ajuda teria? Sim, eles estavam lá. Mas não poderiam forçar uma situação. Não poderiam infringir essa lei de tolher, de tirar o direito de escolha. Mas a partir do momento que ele quis esse auxílio, se lembrou de uma prece, automaticamente a ajuda veio. Tá? Então, essa é a questão que a gente tem que pensar referente a esse caso. Não é que a espiritualidade abandonou, está sendo muito, enfim, tomando um comportamento difícil, muito pelo contrário. Eles querem ajudar, estão ajudando. Porém, essa questão de ele seguir um caminho dele, né, fazendo as escolhas, e aí ele vai passar por situações que podem despertar nele essa questão da mudança também, né? Assim como o auxílio para cada um de nós buscar uma ajuda, enfim, alguma coisa na nossa vida que a gente acha que deve mudar, melhorar. Todo mundo pode ficar falando ali a vida inteira. Não, não, sabe? Tiro por mim. Paravam minha mãe na rua, falava, seu filho é isso, e não sei o quê. Minha mãe me falava e eu passei muito tempo achando aquilo, não, não é para mim. Mas aí eu passei por situações, eu experimentei dores, e isso me fez despertar para uma nova realidade, né? Para buscar uma ajuda, enfim. Mas foi no meu tempo, né? Assim como cada um tem o seu tempo. Tudo bem, pessoal? Roberto, meu amigo, quer comentar alguma coisa? Por favor. Não, só reforçar o que você acabou de falar, que é a realidade, né? Veja, os espíritos, acima de tudo, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. É óbvio que, como você falou, eles não largam a gente aí ao Deus dará, não é isso. Mas eles procuram pequenas brechas de bondade que a gente dá para que eles possam nos ajudar. Mas se a gente não corresponde, então veja, a gente fica à nossa própria sorte. Então é uma questão daquilo que a gente pensa, das nossas ações no dia a dia. Então, eles respeitam o livre-arbítrio. Isso é uma coisa que nós espíritas precisamos entender e colocar em prática, né? Por exemplo, junto aos nossos familiares, por exemplo, a gente sofre algumas situações porque a gente é espírita, né? A grande maioria tem problemas em casa porque ou a esposa não é espírita, ou o marido não é espírita, ou a mãe não é, ou o pai não é. Então, veja, sempre tem essa situação.
Mas a gente, como o Vitor falou, tem que respeitar o tempo de cada um. Porque, veja, Jesus falou uma coisa sábia: Pai, não perderei nenhuma de tuas ovelhas. Então, cada um tem o seu tempo. É isso aí. Bom, é isso aí. Então, é interessante essa questão, né? E eles têm ciência de tudo na questão da ajuda, né? E eu passei por uma experiência também, porque em uma ocasião minha mãe ela é médium psicofônica e eu estava ali muito ruim, passando por muita dificuldade, enfim, desenvolvendo ali um caso até de uma depressão, sem entender muito bem essa questão dos pensamentos, dos sentimentos, aceitando tudo, então veio tudo muito intenso. E aí minha mãe teve uma incorporação e o espírito perguntou como é que eu estava, se eu estava bem. E aí eu, não querendo demonstrar, né, eu acabei falando, não, tá tudo bem. Aí ele falou assim para mim, tá tudo bem mesmo? Aí eu já tremi na base, né? E aí depois, e aí depois falou, esse espírito falou assim para mim, eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito feliz, falou para mim. E aí eu fiquei com aquilo, falei, poxa, mas eu tô tão, não vejo uma solução, enfim, não consigo, né? Não estava conseguindo. Mas esse espírito era, inclusive, era minha avó, minha bisavó. E aí eu fiquei com aquilo e hoje estudando, né, sabendo que nem nós estamos estudando esse caso, que esses espíritos acompanham, né, sabe os caminhos que nos metemos por aí, mas eles sabem que nós podemos ser felizes do nosso potencial, basta a gente acreditar, né? Então a minha bisavó, ela não poderia tomar as decisões que eu tenho que tomar, que cada um de nós tem que tomar nas nossas vidas para buscar aquilo que nós acreditamos e queremos, né? Mas eles estão sempre vibrando e acreditando e eles têm uma fé, enfim, eles acreditam muito em nós, né? Os nossos amigos, né? Parentes, enfim. Então vamos, né? Vamos acreditar aí no nosso potencial sempre, de dar a volta por cima, de construir coisas boas, acreditar no nosso planeta, que tudo pode mudar, né? Manter o pensamento firme, positivo, buscar esse equilíbrio, que é muito importante. Tudo bem? Roberto, meu amigo, quer acrescentar mais alguma coisa? Então vamos lá. Uns que já estamos terminando. Profundamente edificado, microfone, tá ligado. Profundamente edificado com o processo educativo, ousei perguntar: qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza? O interlocutor, porém, assumindo atitudes discretas, contornou a pergunta e respondeu: varia de acordo com os motivos, o efeito obedece à causa. Então, não vamos pensar que, poxa, eu estou lá, cometi 10 vezes o mesmo erro, eu não vou ser amparado. Não, isso aí, vamos desconsiderar toda essa questão, né? E vamos fazer valer só esse auxílio. Anacleto prosseguiu auxiliando, enquanto eu me perdia em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza e intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava-me as concepções referentes a socorros e corrigendas. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa encarnação, aprendendo e tendo oportunidades de aprender, de nos melhorarmos, né? De angariarmos coisas boas para nós, trazermos coisas boas, trabalhar os nossos sentimentos, né? Precisamos ter um pouco mais de equilíbrio aí na questão dos nossos pensamentos. E a gente só aprende essas situações vivenciando na prática essas experiências, né? Mas nós temos um aliado, que é o esclarecimento, que nem foi falado no Evangelho, né? Para a gente não acreditar em tudo, os espíritos, enfim, é só pelo aprendizado, só pelo conhecimento. Esse conhecimento que jamais vai sair, jamais nos deixará, estará sempre conosco. Tá?
Foi Alexandre que, ao reaproximar-se de mim, chamou-me à realidade. Os trabalhos haviam terminado. Abraçando-me às despedidas, Anacleto acentuou: será sempre bem-vindo. Volte ao nosso setor quando quiser. Seu concurso ser-nos-á valioso estímulo. Não encontrei expressões para corresponder-lhe à generosidade humilde, mas creio que o devotado auxiliar compreendeu-me o olhar de profundo reconhecimento. E, acompanhando o meu instrutor de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que meu entendimento se dilatava como se nova fonte de luz me borbulhasse no coração. Tá? Então, terminamos. E aí uma frase que eu até escrevi aqui no final, que não é do texto, mas que eu fiquei pensando muito, né, quando eu estava lendo aqui, separando algumas coisas, que fala assim, a educação para a eternidade, que é essa oportunidade que a gente tem. Então, poder receber um passe da espiritualidade, poder compreender sobre a importância do passe, né? Saber o que nós estamos fazendo. Então, esse esclarecimento, essa educação que nós recebemos vai estar sempre conosco. E vai nos fortalecer para que a gente possa aprender novas coisas, buscar novos caminhos. E aí nós terminamos aqui o capítulo 19, e aí daqui a 15 dias vamos para o último capítulo, que é o capítulo 20, Adeus. Tudo bem? Agora eu não vou iniciar, mas e aí, eu queria ouvir de vocês alguma coisa? Alguém gostaria de falar? Temos 4 minutos aí sobre o capítulo. Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Roberto, meu amigo, quer falar alguma coisa? Olha, eu acho que ainda nós realmente não conseguimos entender o quão importante, isso até eu me coloco, né? Quão é importante os nossos pensamentos, né? Então, a gente precisa afirmar bastante isso, entender que os nossos pensamentos é que dirigem a nossa vida, né? Isso é muito importante, a gente tem que colocar isso sempre, lembrar disso sempre, né? E é aquilo que o Vitor falou, né? Nós estamos aqui reunidos, estamos estudando, porque nós estamos dando um passo em direção a encarnações futuras mais felizes. Então, é por isso que a gente tem que aproveitar bem essas situações. Porque, veja, até então, nós temos encarnações muito difíceis, eu acredito, né? Se a gente fizer um retrospecto da nossa encarnação, veja quanta coisa, antes da gente conhecer a doutrina, a gente fez coisa errada, coisa que não devia fazer, quanto tempo perdido, né? E imagine nas outras encarnações, né? Mas estamos tendo a felicidade agora de aprender coisas novas, né? Ver a vida por um ângulo totalmente diferente do que nós víamos antes. Então, é isso que acontece. Quando os espíritos percebem que a gente mudou, todos eles vêm nos felicitar, nos ajudar, né? E abrem muitas oportunidades para a gente. Então, é isso que a gente tem que aproveitar. Era só isso, meu amigo. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar também é que, assim, uma prece que nós fazemos ao nosso lar, nós atraímos através do nosso pensamento, mudamos ali, protegemos o nosso lar, vibramos, atraímos coisas boas. Uma prece que pode ser direcionada para alguém, enfim, tudo nós estamos manipulando a ação dos nossos pensamentos, né? Então, por isso que o nosso pensamento tem uma força muito grande. Então, e ele é o que nos move na nossa caminhada. Onde estão meus pensamentos, eu lá estarei. Tudo bem? Então, vamos encerrar. Semana que vem, nosso querido amigo Roberto, daremos continuidade no livro, nos domínios da mediunidade. Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus por todo o amparo, pelas oportunidades que recebemos de estarmos aqui aprendendo uns com os outros. Pedindo, Senhor, que nos fortaleça,
que nos dê força e coragem para enfrentarmos as nossas jornadas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e novos erros, e livrai-nos do mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Então, teremos agora a segunda parte. Nossa amiga Tati vai chamar para a gente a reunião. Então, até já. Vamos encerrar aqui e nos vemos já. Boa noite a todos. Até já, pessoal.